Professor Marcos, novamente, com mais uma aula de Sociologia. Agora a gente já está dentro do segundo ciclo do PET 2, mas essa aula que a gente vai apresentar agora, que o tema é Sociologia da Religião, ela é uma aula de transição entre o PET 1 e o PET 2. E ele está lá nos PETs do primeiro ano, mas é sempre aquela dica, né? É um tema importantíssimo, já foi tema de redação do Enem, e quanto mais conhecimento você tiver, independente se você está no terceiro ou no primeiro, acho que essa aula é importante para os dois. Para os alunos do primeiro ano é fundamental, porque ela vai estar naquele contexto, né, que a gente discutiu nas aulas anteriores sobre quem eu sou, como é formada a minha identidade, como a sociologia ajuda a gente a refletir sobre isso, né? A gente viu que uma instituição importantíssima é a família, que ela vai formar o seu indivíduo, ele vai estar ligado à associação primária. A gente também passou por outras instituições, né, dessas discussões, a gente apresentou, mas hoje de forma mais aprofundada a gente vai falar sobre religião. E aí a primeira frase que eu tenho aqui, que é uma frase interessante, que inclusive ela ajuda a desconstruir algumas barreiras que tem, inclusive, dentro da escola, que é uma frase de um neurocientista que ele chama Siddhartha Ribeiro, ele fala, ó, a ciência é filha da filosofia e neta da religião. E essa frase, ela faz todo sentido, por quê? Porque se a gente for voltar na história, a primeira forma de conhecer que o ser humano teve foi justamente a religião. A gente vai observar os primeiros textos, a primeira forma de existir, de explicar sobre questões importantes da humanidade foi a religião. Depois tivemos um outro discurso, que foi o discurso da filosofia, e por fim, a partir da filosofia, e todo mundo faz a referência, né? Por isso que a gente tem uma disciplina que a gente fala que ela é mãe de todas as disciplinas, que é a filosofia, né? A química surgiu da filosofia, a matemática e a sociologia também surgiu. Óbvio que a gente tem outras metodologias de ensino, mas a filosofia continua sendo essa gestora da ciência e aí vai ter essa relação. E ao contrário que às vezes possa parecer, são questões próximas e cada vez mais a gente está esclarecendo a forma de não ter conflito sobre ciência e religião, ciência e filosofia. E essa aula, inclusive, é um propósito da gente fazer essa reflexão, né? E para a gente começar a falar sobre religião, que também vai ser uma discussão que se vai ter sobre as demais ciência e a filosofia, inclusive, por quê? O que motivou o surgimento de todas as religiões que tem no mundo e também está ligado à filosofia? Algumas questões. O ser humano, ao contrário dos demais animais, é um animal que ele tem noção da sua existência e ele se faz perguntas. Por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, quem somos e por que existimos. E se eu for observar, e quando eu estou em sala de aula, eu faço essa questão e pergunto aos alunos, e geralmente tem N respostas. E essas respostas são transpassadas pela fé e espiritualidade que o aluno tem. Então, se a pessoa, por exemplo, se ela for evangélica, ela vai ter uma série de explicações sobre essas questões. Se a pessoa for budista, muda muito essas respostas. Mas, geralmente, a partir dessas questões, surgiram essa infinidade que tem. Aqui só tem algumas representações sobre o quadro de diversidade religiosa que tem no mundo, né? Você tem as religiões cristãs, tem as religiões ocidentais, que está ligado ao budismo, hinduísmo, e tem essas religiões que a gente chama de abraâmicas, né? Que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E é interessante, inclusive, pontuar qual que é a diferença dos três, que geralmente são religiões extremamente próximas. A diferença entre o judaísmo e o cristianismo é basicamente que os judeus eles acreditam apenas no Velho Testamento. E aí o Novo Testamento é um texto que ele não faz parte da visão e da cultura religiosa dos judeus. Já os cristãos, que o nome próprio diz, vai ser as pessoas que acreditam no Novo e no Velho Testamento. Então você tem uma proximidade muito próxima das religiões, por isso que elas são baseadas, porque elas são baseadas no profeta Abraão, enfim, está muito ligado ao Velho Testamento. Já os muçulmanos, eles acreditam tanto no Velho como no Novo Testamento, mas eles acreditam num outro texto que a gente chama, e ele é muito famoso, discussão, inclusive discussões muito transpassadas por preconceito, de que eles seguem o profeta Maomé e eles seguem o Alcorão, que é o livro sagrado deles, que também é baseado em tanto em diálogo. Inclusive, Cristo, dentro das religiões muçulmanas, é um profeta importantíssimo. Então, essas religiões são as religiões que têm mais adeptos no mundo, elas são as religiões que a gente sempre mais discute. Mas no mundo existe uma infinidade de religiões. Por exemplo, se você for nas tribos indígenas brasileiras, você tem várias cosmovisões de mundo e várias religiões, e a gente entender a sociologia da religião, ela vai tentar pesquisar e entender toda essa diversidade religiosa, né?
Esse gráfico, inclusive, eu considero ele de fundamental importância para a gente discutir, inclusive, e desconstruir preconceitos, porque esse gráfico aqui, ele vai apresentar as religiões com o maior número de adeptos do mundo, né? E a primeira religião, e a gente vai ver no gráfico a concentração, que é mais baseado na América, na Europa, a religião que tem mais adeptos no mundo é o cristianismo. E o próprio cristianismo existe uma diversidade enorme, né? Por exemplo, no Brasil, a gente entende que cristãos são católicos, os evangélicos, e os evangélicos dentro da sua enorme diversidade que existe de evangélicos, né? Então, tem igrejas mais tradicionais, tem igrejas neopentecostais, enfim. No Brasil, dentro do próprio campo cristão, tem uma diversidade enorme e no mundo mais ainda, né? Se for na Rússia, tem a igreja ortodoxa, enfim, tem uma série de diversidades. Só que a segunda religião que tem mais adeptos no mundo, inclusive uma das religiões que mais cresce no mundo, vai ser o islamismo, que tem 1,3 bilhões de adeptos no mundo. E na sala eu vou comentar com os alunos, né? E geralmente o preconceito é tão grande que se eu falo islâmico e falo a pessoa que veste as vestimentas tradicionais do islâmico, a primeira coisa que vai aparecer na cabeça das pessoas é que associar islamismo a terrorismo. E não, existe, se a gente for observar no mundo, existe um conceito que a gente vai discutir ali mais para frente, existe fundamentalistas em todas as religiões, não só nos muçulmanos. Só que como a mídia ela tem uma superexposição e os muçulmanos só aparecem nesse quadro, a gente faz esse sinônimo. Mas, no mundo, na época da aferição, que foi 2020, que o gráfico ali vai mostrar, você tinha 1,3 bilhões de muçulmanos no mundo. Se todo mundo fosse uma bomba, o mundo não existiria mais. Então, é um preconceito enorme que se tem com outras religiões e é interessante, para além dessa discussão superficial da mídia, entender até para respeitar o outro, porque o respeito, quando a gente fala de religião, é uma via de mão dupla. Não há como eu exigir respeito da minha fé e da minha espiritualidade se eu não respeito a fé e a espiritualidade do outro, né? Que é um tema que a gente tem que ser muito discutido. Sobre quando a gente vai falar especificamente ao tema da aula, que é a sociologia da religião, a gente tem que entender o surgimento da sociologia da religião, que nasceu muito próxima dos próprios nascimento da sociologia, que foi no século XIX, e tinha um contexto específico para começar a estudar a religião e por que foi tão importante a sociologia estudar a religião, da perspectiva que ela tem. Porque, na época, você tinha um processo muito grande de desenvolvimento da indústria. Então, a sociedade tinha mudado. As pessoas deixaram de conviver no campo e começaram a conviver na cidade. E só esse movimento de encontro já teve mudanças muito grandes dentro da sociedade, essa mudança, né? Outra coisa também é uma palavra que a gente usa muito e é interessante porque recorrentemente cai na prova e a gente tem que entender o conceito, que é a palavra secularização. E secularização o que quer dizer? Quer dizer que antes desse processo que existiu, nada era estranho à religião, na verdade, né? Tudo de alguma forma, a economia era influenciada pela religião, a política, todas as instâncias da sociedade. E a sociedade, com esse processo, ela começou, algumas dimensões deixaram de ter influência da religião. Por exemplo, a política. Antes a política, a maioria dos reis não existia democracia. Eles tentavam basear a legitimar e, por muitas vezes, oprimir a partir de um discurso religioso. Então, a secularização da religião, do mundo e essa separação entre religião, na nossa avaliação, os especialistas sobre essa condição, foi muito importante para as religiões. Por quê? Porque quando o Estado ele interferia, igual o Brasil, até a proclamação da República, o Brasil era um país católico. E aí, se você tivesse outra religião, você ia ser perseguido dessa religião. Então, você não tinha liberdade religiosa e a gente entende que o processo de secularização e a laicização da sociedade, de forma geral, foi importante para a religião também, porque ela garantiu, porque não garantiu que a pessoa teria a liberdade de ter a fé que ele quisesse. E é uma escolha, inclusive, baseada no contexto cristão, que ele vai garantir o livre-arbítrio, que é uma coisa fundamental. Não faz sentido ser cristão e exigir, obrigar a pessoa a ser cristã. Então, nessa discussão, né? Outra coisa também que teve uma modificação muito grande foi o desenvolvimento da ciência. E o desenvolvimento da ciência, o que ele levou? Ele levou um desencantamento do mundo. Ou seja, antes, por exemplo, a explicação para a chuva, e geralmente você tem aquelas lógicas que passam no filme, inclusive de forma caricata, que as pessoas fazem dança para a chuva. Aí quando surgiu uma ciência, por exemplo, a meteorologia, as pessoas começaram a entender que a chuva seguia outros processos. Então, você teve esse desencantamento do mundo, que é um processo importante e que ele vai trazer questões, né? Nem tudo é explicado
por uma lógica mágica e o mundo não é tão encantado assim, né? E essa lógica também que tem a ver com secularização, que é essa separação do Estado e da Igreja. E sobre essa discussão, os autores clássicos têm muito a dizer sobre isso. E aí aqueles clássicos que a gente já visitou lá no PET 1, eles voltam para ajudar a explicar. E, por exemplo, o Durkheim, ele teve uma postura muito importante, porque no começo, ele, em alguma medida, até defendia que a religião, ela, em alguma medida, ele entendia, e no processo as pessoas entendiam que a religião estava acabando, porque essas mudanças na sociedade levaram, e ele, a princípio, ele achava isso uma coisa positiva, mas depois ele começou a preocupar, nos estudos dele achou preocupante, porque nada substituiu o lugar da religião. E na obra dele, no final da obra dele, ele vai defender essa importância da religião como um fator agregador da sociedade. E como as religiões são importantes para isso, né? Já o outro autor, que ele pensava o oposto disso, é Karl Marx. E Karl Marx vai falar uma frase célebre, que também tem que ser colocada no contexto, que ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. E para quem não sabe, ópio é uma droga que ela anestesia as pessoas para elas não enxergarem de fato a realidade. E ele vai fazer essa crítica sobre a religião e ele pode pensar, por exemplo, no contexto indiano, né? Se a gente estudar a sociedade indiana, e a gente observa, inclusive em filmes e novelas, também bem caricato, que dentro no contexto indiano, a religião ela serve para justificar o sistema de castas. E aí, por exemplo, a pessoa, e a sociedade indiana é uma sociedade, na época que o Karl Marx fez a crítica, é uma sociedade muito pouco secularizada, e ela falava, se você nasceu rico, é porque na outra vida você tinha um karma positivo, você fez várias coisas boas e ficou rico, nesse sentido. Se você é pobre, você é um brahmas, é o contrário. E aí ele vai fazer uma crítica muito forte a essa tentativa de utilizar discursos religiosos para justificar as desigualdades e privilégios, né? Inclusive uma postura bem polêmica, tudo, e talvez o pouco ódio que se tem contra o Karl Marx, inclusive, você vai analisar a história, tem muito disso, né? Porque grupos começaram a entender o Karl Marx como um opositor ferrenho das religiões e entender o que ele pensava, era entender o final das religiões, que no final das práticas, no final das contas, a gente não ficou uma posição bem clara nessa discussão, tanto que a gente, quando estuda a sociologia da religião, Karl Marx não é tão central assim, né? E um outro fundamental que eu já coloquei aqui, que é o Max Weber, que ele vai falar de como a mudança do perfil religioso das pessoas, ele influencia no desenvolvimento do capitalismo. E ele vai falar que determinados surgimentos, por exemplo, do protestantismo clássico, ele vai ajudar a desenvolver, porque dentro da lógica no século XIX, início do século XX que ele analisou, o catolicismo ele está muito ligado a uma lógica que as pessoas de desapego à sociedade, enfim, inclusive condenando o lucro, aquela coisa toda. E já a corrente protestante que ele vai analisar é o contrário, né? Ele vai fazer uma outra lógica, ele vai entender o calvinismo, principalmente, que é uma dessas correntes, ele vai entender que o sucesso na Terra ele é reflexo das coisas que você está dando certo, você está agradando o céu. Então, tem toda a discussão sobre isso, dessas questões religiosas, e aí você vai cair nessa discussão, que é a forma de Estado, né? Que eu acho que o mais importante para a sociologia, a gente sempre está discutindo isso, é o lugar do Estado e qual que é a relação do Estado com a religião. E aí a gente vai ter 3 formas de Estados que a gente teve na sociedade, né? O primeiro é o Estado laico, que é o Estado onde religião e política estão separados. E aí o que vai acontecer nessa discussão? O Estado ele vai permitir que todas as religiões existam e vai defender a liberdade de ter religião e também de não ter religião. O outro modelo que a gente vai ter é o Estado ateu. É um Estado que vai negar a religião. Tem casos clássicos, por exemplo, se estudar a história de um país que chama Tibete, ele vai mostrar que aconteceu isso, porque o país do lado, a China, era comunista, e dentro da lógica da China, religião, ela caiu na lógica do Karl Marx, religião é o ópio do povo, e começou a perseguir os líderes religiosos, que foi uma violência contra a liberdade religiosa desse povo. Tem até um filme muito famoso, que ele chama 100 anos do Tibete, que ele vai contar essa história dessa violência que foi feita do Estado chinês contra o povo do Tibete, que era budista na ocasião, né? E o outro Estado que a gente vai ter é o outro extremo, né? O Estado religioso, onde só existe uma religião, a gente também chama como sinônimo de teocracia, né? Quando o poder se associa com a religião, e a história vai mostrar o perigo disso, né? Vários momentos muito tristes da história, e a história da religião é muito ligada a massacres e violência, está ligada a essa associação entre religião e Estado, né?
E no Brasil, como é que a gente vai? A gente tem três posições, que é a primeira, o Estado laico, o Estado religioso e o Estado ateu. O Brasil, como é que fica nessa discussão? A gente vai observar que no Brasil, constitucionalmente, na Constituição, no artigo 5º, é garantido o Estado laico. E aí a Constituição vai garantir a liberdade religiosa da pessoa manifestar a religião, qual seja a religião que ela tenha, desde que ele cumpra as leis. E aí, se a pessoa cumpriu as leis, ela pode ter religião, pode ser religião de matriz africana, pode ser evangélico, pode ser católico, enfim. E a gente acha que, na verdade, isso é um ganho, por quê? Porque ele vai tanto blindar o Estado da interferência de determinados grupos religiosos, mas também vai defender os grupos religiosos dessa interferência, né? Porque hoje a gente vai perceber aqui que o perfil da intolerância religiosa no Brasil, ele funciona de uma forma, mas se a gente observar, no passado foi bem diferente. Os evangélicos, por exemplo, o grupo de evangélicos que tem crescido, sofreu muito preconceito no passado, por quê? Como você tinha só uma religião e essa religião ela tinha que ser imposta a todo mundo, o simples fato de eu assumir a minha fé evangélica cristã, eu era perseguido. Então, é um problema, a gente acha um grande ganho o Estado ser laico, né, no Brasil, né? E aí, o que acontece? Os desdobramentos disso é o direito de ter uma religião e crer no ser divino, ao contrário. Então, se o Brasil fosse um Estado ateu, a gente não teria isso. Como o Brasil é um Estado laico, você tem esse direito, mas também o direito de não ter uma religião e não crer em um ser divino, porque se o Brasil fosse um Estado teocrático, o que aconteceria? A pessoa que não acredita, por exemplo, em determinados países que têm esse modelo, se a pessoa não acreditar no que o Estado impõe como religião, ela pode ser perseguida até mesmo morta, né? Então, é um ganho que a gente vai ter, né? E o direito à neutralidade religiosa em espaços e uso comum. Então, como eu apresentei lá no Tira Dúvidas, tinha uma questão que ela falava muito da questão do ensino religioso. Mas dentro da questão do ensino religioso, a gente tem que entender que a aula não vai ser de religião, ela vai ser de cultura religiosa e vai respeitar todas as religiões, né? E aí a gente vai ver o perfil também, que a gente viu uma questão no Enem que falava disso, que ela vai falar que o Brasil ele tem uma característica específica, porque hoje você tem um aumento significativo do grupo de evangélicos, de pessoas sem religião, e aí você tem um aumento da diversidade religiosa no Brasil, né? E uma frase que eu queria discutir, ó, é uma proposta, isso aqui inclusive é um tema para próximas aulas, né? Que é uma discussão muito forte sobre essa discussão da diferença entre religião e fundamentalismo. E só para terminar rapidinho assim, tem essa frase que ela é famosa no Brasil, que no Brasil, política, religião e futebol não se discute. Numa aula sobre política, a gente vai explorar essa frase melhor, mas eu gosto de dizer sempre assim, que se a gente não discutir e conversar sobre isso, a gente conversa sobre o quê? Porque geralmente as conversas sobre futebol é uma coisa que motiva, o que não se pode ter é uma postura fundamentalista sobre o futebol, em qual sentido? De eu querer eliminar o outro só porque o outro é de outro time. Isso aí não é futebol, isso é fundamentalismo. Falar de futebol, ok. O problema é querer eliminar o outro que não tem a mesma convicção. Política é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma linha ideológica política, o outro tem outra ideológica, não tem problema nenhum. A questão é querer eliminar o outro só porque ele pensa diferente. E religião é a mesma coisa. E aí, até Márcio, em sala de aula, falou, religião não se discute, religião se respeita, mas se respeita todas. Então, escolher uma religião ou outra não. A religião, basicamente, o respeito é uma via de mão dupla. E se eu não respeito a espiritualidade e a religião do outro, por que o outro deveria respeitar a minha religião? Então, acaba que é uma guerra contra todos, né? Então, quando a gente vai falar de religião é uma coisa, fundamentalismo é outra, porque o fundamentalismo está muito ligado a essa ideia de intolerância religiosa e essa ideia de querer eliminar o outro. Então, é uma coisa muito forte na sociedade que a gente tem ainda problemas, isso no mundo e no Brasil tem esse problema, que vai ser o quê? Da pessoa ainda ter essa lógica que ela tem que impor a religião e obrigar as outras pessoas a não ter, e as pessoas que pensam diferente dela ter problema. E, especificamente no Brasil, infelizmente, uma realidade que a gente tem, que é a perseguição de pessoas contra as religiões de matriz africana, que é uma perseguição que está ligada também a preconceito. Porque o fato de ser a maioria das pessoas negras vai ter dois componentes que vão juntar, né? Preconceito religioso com preconceito racial. Então, a questão é essa. Como eu falei, a gente tem muita coisa para explorar. Eu recomendo que a gente leia o PET com atenção e analise essa relação. E no mais, tem uma dica de vídeo aqui importantíssimo que também está lá no PET. Muito obrigado.